Olá, meus irmãos, que Jesus possa estar nos abençoando, abençoando nossos lares, nossos familiares e cada um dos meus irmãos que está me ouvindo nesse momento, recebendo essa luz do nosso Senhor Jesus, iluminando o seu lar, cada familiar e te ajudando a resolver a problemada, né? A problemática que vivemos nesses tempos tão atribulados. Eu hoje vou contar uma história. Depois nós vamos entrar no tema que nós queremos, que é referente a Jesus. Desde épocas remotas, muito antigamente, toda vez que uma autoridade, seja ela política ou religiosa, mas a autoridade que eu estou falando, toda vez que entrar numa cidade, era tocada uma trombeta muito alta e todo mundo daquela cidade, daquele país, sabia que quando essa trombeta tocasse um determinado som naquele momento, e às vezes nem era uma só, eram várias trombetas, é porque ali ia chegar um rei, um ministro, um homem importante que vinha de fora para pregar nas sinagogas ou em outros templos, né? Essa trombeta, ela é muito conhecida na Judéia, entre o povo judeu, porque ela era muito usada. Então, tal a importância. E se esse representante entrasse na cidade, quanto mais raro e caro fosse o cavalo que ele vinha cavalgando para a cidade afora, quanto mais caro, bonito, de raça, mais importante era essa autoridade. Seja ela ministro, seja ela um bispo, seja ela um doutor da lei, seja ela aquele político da época muito importante. Eu era ovacionado pelo povo, porque era obrigatório elogiar, ovacionar, gritar glórias àquele ser importante que ali estava entrando. Isso é costume antigo. Então era avaliado pela montaria. Quando um general ou lá alguma autoridade do exército voltava das guerras, depois de matar, trucidar, queimar, judiar, abusar, ele chegava todo empavonado, roupas brilhantes, sentado naquele cavalo caro. Aí ele vinha, né, dando aquele show, aquele galope cadenciado do cavalo, para que desse tempo para que a população o ovacionasse, o elogiasse. Então, às vezes, gritava: Viva o rei! Viva o imperador! Viva o ministro! Então, assim, era aquela gritaria que se fazia no meio daquele povo. Por que eu estou contando essa história? Tem um trecho que está descrito em 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. 3 evangelistas, um seguido do outro, dessa forma que eu estou dizendo. Mateus, Marcos e Lucas. E se chama A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus era o quê? Que nós sabemos. O Messias. Só que criaram na cabeça daqueles romanos e daqueles judeus naquela época, lá na Judéia, principalmente em Jerusalém, a capital famosa dos escribas, fariseus, os doutores da lei, né? Foi criada essa condição de ovacionar, de elogiar esses visitantes.
E Jesus colocaram essa mania de dizer que Jesus era rei. Jesus nunca disse que ele era rei. Ele só disse com relação ao reino. O meu reino não é desse mundo. Mas ele não quis dizer que ele era rei. Ele só quis explicar que ele não era daqui. Se ele não era daqui, ele era de um outro mundo, de um outro planeta. E Jesus, então, já no final do seu messianato, resolve chegar em Jerusalém muito atrevidamente para, não digo confrontar, porque Jesus não veio aqui para confrontar, para convencer. Jesus não veio aqui para guerrear. Jesus aqui não veio para rachar nossa cabeça e enfiar os ensinamentos dele. Mas ele precisava, que ele sabia que a morte dele estava próxima e que os escribas e fariseus que já estavam fazendo aquele monte de pegadinha para abocanhar Jesus, ele escolheu a semana, que a festa da Páscoa, e que o povo judeu naquela época, não sei nos dias de hoje, fazia uma questão enorme de festejar. Então iam povos de todas as regiões para Jerusalém. Era muita gente. A cidade virava assim um caos. Por que o caos? Porque as pessoas aproveitavam para vender, fazer câmbio, né? Dentro daquela cidade lotada de gente, no meio deles judeus, romanos, gregos, que era muito comum naquela época. Mas quem ia mesmo para adorar lá no templo eram os judeus, para fazer a chamada Páscoa, que é a época da chamada ressurreição, que é chamada época de dobrar, produzir todas as situações financeiras. Então, essa questão de misturar religião com dinheiro é antiga, muito antiga. Então, eram armados barracas e mais barracas para fazerem as vendas de tudo que vocês podem imaginar. Tinha ali artefatos de madeira, em barro, né, em metais, que eram fundidos, que se fazia. O comércio era livre, desde que se pagasse os impostos, não só a Roma, mas as sinagogas. E era muito dinheiro. Por quê? No meio dessas vendas tinham aves, na sua maioria pombas, pombinha, principalmente a rola, aquela menorzinha, até um boi grandão. Então tinha carneiro, ovelha, tudo ali para ser vendido para sacrifício no templo. O que é sacrifício? Sangrar, matar, executar. Mas era muito. Eram feitas gaiolas enormes e ali dentro ficavam aquelas ovelhas e a pessoa que entendia dos ensinamentos de Jeová, onde que ele exigia que o carneiro para ser, a ovelha para ser sacrificada, ela tinha que ser perfeita. Ela não podia ter defeito nas orelhas, no corpo, na pelagem, no rabo, nas pernas, não podia mancar, ela tinha que ter um peso tal que era o ideal exigido por Javé, que é o mesmo Jeová, o tal Deus dos judeus, que mais tarde também foi Deus de árabe e por aí, né? Então, era muito comércio, era muito dinheiro, rolava muita moeda, muito. Prata, ouro, troca de mercadoria, sempre dando vantagens. Esses animais, a pessoa chegava dentro do templo, doava o animal,
para ganhar as graças desse Deus pilantra que é Jeová. Pilantra, porque o indivíduo que sacrifica e que gosta de sangue, como é que pode? Só pode ser um pilantra mesmo, sacrificar os animais. Gente, o gado, os bois, primeiro tinha que ser macho. Não entendi por quê. Se vai sangrar, né? Tinha que ser com a pelagem avermelhada, tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum defeito. Esses eram os mais caros, mas é claro que tinha aqueles bois mais baratos para quem não tinha condição de comprar. Quem não podia comprar um boi, quem não podia comprar uma ovelha perfeita, comprava um pombinho, comprava uma ave, tinha jeito para tudo. E misturado a essa questão do sacrifício, que era feito no altar, deitava o animal ali e, ó, sangrava ele vivo ainda, até que ele morresse sangrando e numa agonia muito grande. Jesus, então, resolve entrar em Jerusalém e a passagem desses três evangelistas se chama, como já disse, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus tinha ido a Betânia, Jesus tinha passado horas com a família de Lázaro, que era Maria e Marta, e a mãe de Jesus também, que morou uns tempos com esses amigos, eram grandes amigos da família de Jesus. Lázaro era amigo do peito, amigo íntimo. Jesus, então, diz aos discípulos, aos apóstolos, que estava na hora. Hora de quê? De se apresentar em Jerusalém como o Messias, por mais que os doutores da lei não aceitassem. Gente, na verdade, Jesus passou todos os anos do messianato dele tentando convencer as pessoas que ele era o Messias. Convencer, entre aspas, que as pessoas vissem nele aquele eleito desde as velhas escrituras, principalmente Isaías, que era ele, que estava trazendo o quê? A boa nova, além de Moisés e os profetas. Além. Por quê? Porque o planeta Terra, ele não fica estagnado. Ele precisa evoluir. E para que ele evolua, é enviado aqui no plano encarnado um avatar para encarnar num corpo humano e trazer esse tipo de mensagem avançada àquela época. Eu já disse para vocês de um termo alemão que se chama Zeitgeist. Zeitgeist é o tempo das coisas. Quem está fora daquele contexto é abatido, apanhado, é apedrejado, é jogado no precipício por estar falando alguma coisa que aquelas pessoas não aceitam. Isso aconteceu em todas as épocas da humanidade, inclusive com Sai Baba, agora recentemente, que foi assim injuriado, ele atestava para todo mundo que ele ia desencarnar com 80 anos, acabou que nem a metade ele viveu. Então, assim, várias situações em que essas criaturas trazem benefícios dos ensinamentos, que todos eles falaram de amor ao próximo, da paz, da não guerra, da não matança, contra a miséria, contra a fome, contra a pobreza, as diferenças sociais, contra o racismo. Por isso que Jesus veio e foi tão criticado pelos doutores da lei, porque ele abraçava os pobres, os lazarentos, as prostitutas, os cobradores de impostos, que inclusive ele tinha um apóstolo que foi cobrador de impostos, que é o Mateus,
foi muito criticado por isso. Porque os escribas e fariseus não entendiam. Eles não entendiam também porque não queriam. Eles não aceitavam essa humildade de Jesus, essa igualdade de Jesus andar com, eles chamavam de pecadores. Olha o seu mestre, ele anda com pecadores. E andava mesmo. Então, a intenção de Jesus era exatamente mostrar que não tem lugar para desigualdade de direitos. Um espírito de escola, um espírito evoluído, que vem aqui no planeta pela primeira vez e traz, desculpa, pela segunda. Jesus veio da formação do planeta, como nos explica Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, Jesus vem, traz uma mensagem adiantada, falando do reino de Deus, da vida após a morte, das moradas muitas da casa do Pai. Ah, não deu outra, foi crucificado, não é? E foi apedrejado, só não morreu, porque ele escapou com os seus apóstolos. Então, várias vezes ele tentou, várias vezes. E outra coisa foram as curas. Os escribas e fariseus não aceitavam de forma alguma. Eles sempre tinham que colocar que ele era um bruxo, que aquilo era magia, que aquilo era um truque, que aquela pessoa não era aleijada a nada. Criticavam e se reuniam, aquela coisa toda. Jesus, então, decide ir para Jerusalém na semana da Páscoa, naquele burburinho, aquela multidão, naquele comércio todo. Aliás, a gente tem um exemplo aqui no nosso Brasil, né? Um local que cheio de vendas, e medalhinhas, e texto, e livro, vela, isso, aquilo outro, venda. Pessoas parece que vão lá e para isso, para comprar, para vender, para armar barraquinha e também a parte alimentar, né? Que as pessoas, quando vão nessas discussões, elas têm que se acomodar, uma pousada, ela precisa de comer, tomar um banho. Então, vira um comércio em torno, vira um comércio. Jesus, então, quando chega num determinado ponto da viagem de Betânia para Jerusalém, ele para e diz a 2 dos seus apóstolos: vão e entrem na periferia da cidade, que é Jerusalém, e lá vocês vão encontrar um homem que tem uma jumenta. E essa jumenta pariu recentemente um jumentinho. E vocês vão pegar esse jumentinho e vão trazer para mim. Então os apóstolos perguntaram: mas o senhor está nos propondo para roubar o jumentinho? Ele então diz: não, roubar não. Vocês vão pedir emprestado. Aí os apóstolos perguntam: mas o dono do jumento vai querer emprestar? Olha como que Jesus já sabia. Ele diz: pai, é só dizer para ele que o Senhor precisa do jumento. Só isso. Diz isso para ele e eles vão. Eles acampam ali, ficam descansando da viagem que era longa e era feita a pé, né? Eles ficam ali e os dois vão naquela entrada, né? Na periferia da cidade e encontra realmente no local indicado por Jesus um homem que criava esse tipo de animal, que é o jumento. Eles entram, começam a desamarrar o jumentinho e o dono daquele local vem de lá e fala: mas que é isso? Como que vocês estão tirando o meu jumentinho para levar? E eles repetem a frase que Jesus disse: o Senhor manda pedir o jumento. Aí esse homem, o dono do jumentinho, ele se lembra
de Jeremias e de Isaías, quando dizia, lá no Velho Testamento, que o Messias entraria triunfalmente, montado num jumentinho que nunca havia sido montado. O homem começa a recitar, lá do Velho Testamento, muito interessante. Ele, então, entra numa emoção, né? Lógico, você já pensou? Você cedeu o seu jumentinho para a entrada, ele já sabia que Jesus era o Messias. Na mesma hora, ele cedeu, eles amarraram uma corda e levaram o jumentinho até aquele ponto onde Jesus estava esperando. Ali, eles atrelam, né, o jumento lá com aquelas cordas, né, para ser guiado, e se preocupa em colocar uma capa mais bonita em Jesus para que ele entrasse ali sentado no jumentinho. Ele entra daquele mesmo jeito, com aquela mesma roupa, com aquela forma simples, devagarinho, mas acontece que aquele homem dono do jumento, é claro, espalhou. E olha, a multidão, quando viu Jesus, era uma via que tinha uma montanha, ele foi descendo devagarinho com o jumentinho. Quando a multidão viu, começou a gritar, começou a louvar, começou a glorificar a chegada de Jesus em Jerusalém. Daí, a moda que se pegou do chamado Domingo de Ramos, é como quando eles pegaram ramos e começaram a balançar, fizeram um corredor de um lado e do outro daquela multidão para que ele passasse. E ali ele passou. Sem pompa, sem trombeta, sem ser anunciado. Tudo dentro da simplicidade, sentado num jumentinho. Aí todo mundo já sabe o resultado, né? Ele chega, vê aquele comércio todo, aí nessa altura ele já desceu do jumentinho, com certeza os apóstolos cuidaram lá do bichinho, do animal, ele começa a reparar naquele comércio todo. É aí que ele tira de dentro da sua túnica um chicote, que hoje todo mundo sabe que ele já havia preparado para isso, feito de couro. Ele aprendeu muito isso com o pai dele, que era um carpinteiro, mas também um grande artesão na arte que Jesus aprendeu em talhar madeira. Ele ajudou muito o pai na carpintaria. Jesus pega esse chicote enorme e começa a chicotear aquelas barracas, jogar as barracas tudo no chão, espalhou, abriu as jaulas, tirou os bichos das gaiolas, aquilo voou povo para todo lado, ele deu um prejuízo enorme. Nessas alturas, com aquele alvoroço, com aquela gritaria toda, gente, nos três evangelistas não está escrito que Jesus chicoteou os cambiadores, não. Ele chicoteou as barracas e aquilo entornou para todo lado, soltou os animais, chamou atenção por causa da algazarra, quem? Os escribas e fariseus. Porque nessas festas, os soldados romanos não entravam, eles não tinham a mesma crença que os judeus. Os romanos acreditavam lá, né? Deus Netuno, Júpiter, Deus do não sei o quê, Deus de Marte, Deus da guerra, Deus do vinho. Era outra facção de religião. Nesse momento eram os escribas e fariseus que saíram apavorados. Por quê? Eles estavam preocupados em perder o ganho deles, perder as ofertas, perder os animais para sangrar
veja bem. O altar dizem que era assim, nojento, nojento, que o sangue tinha que ser derramado pelo altar afora. Tinha, estou deixando essa interrogação, tinha, era. Os escribas e fariseus, então, aí não suportam, não aguentam. É quando eles decidem que eles iriam prender Jesus. Prender Jesus por uma artimanha muito grande de Anás e Caifás, um sogro do outro, que era o sumo sacerdote. Eles é que mandavam aquela sinagoga toda de Jerusalém. Aí se inicia todo aquele processo de julgamento injusto, mentiroso, pela madrugada fora, em que eles vão perguntar a Jesus: o quê? É verdade que você diz que é filho de Deus? E Jesus fala: falei, eu sou filho de Deus. Que ignorância! Quem de nós não é filho de Deus? Você é, eu sou, o morador de rua é, o médico, o engenheiro, o presidente, todo mundo é filho de Deus. Então, eles decidem prender, entregar Jesus aos romanos, porque eles alegavam, olha que hipocrisia, eles alegavam que não podia matar na Páscoa. Os animais podem, né? Eles não podiam matar na Páscoa. Aí eu fico pensando, era só prender, igual fizeram com o João Batista, prende lá na cadeia e espera a hora passar, a festa passar. Não, enviaram a Pilatos. Gente, mas esse não é o meu assunto de hoje. O assunto de hoje é essa entrada triunfal de Jesus montado nesse jumentinho. Eu até tive vontade de imitar uma trombeta, vou mostrar para vocês, porque eu sou considerada meio maluca mesmo. Eu peguei um canudo aí eu acho que de tecido, marrei aqui uma fita e eu ia tocar, para poder mostrar para vocês as cornetas que tocavam, as trombetas que anunciavam a chegada de Jesus. E essas trombetas é que nós vamos ouvir o som delas agora. Ele vai chegar ao som de trombeta. Nós vamos ouvir, tá no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Nós vamos ouvir sons de trombeta e ele vai descer majestoso na sua nave, Nova Jerusalém, imensa, maravilhosa. Diz Jean Valjean que ela mede mais ou menos pela metade de uma lua cheia. Tal tamanho, é imensa. Aguardemos então o som das trombetas, para nós irmos chegar em sua majestade, o nosso Senhor e o nosso maior mestre, que é Jesus. E que Ele nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão com essa vivacidade, com essa certeza da chegada do nosso Senhor, para acabar com essa maldade, com essa violência, com essa tribulação que nós estamos passando. É difícil, né, gente? Mas Ele está chegando aí. Vai demorar, não, tá? Vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para todos. Que o Senhor nos abençoe. Um grande beijo no seu coração.